Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um podcast aqui no meu canal Emerson Costa. O nome do nosso podcast, como você que já assistiu aí, ou para você que está chegando agora, é Mente Inabalável, porque a gente sempre fala sobre pessoas que superaram algumas dificuldades, ou até pessoas que também estão superando, ou pessoas que ajudam outras pessoas. A ideia aqui é que a gente possa estar passando uma mensagem de motivação e superação para que você possa se inspirar sobre essas histórias. Não é entrevista, aqui a gente vai fazer um bate-papo aqui, trocar experiências. Hoje eu estou aqui conversando com a Denise e com a Paula. E aí, pessoal, vocês estão preparadas? Como é que vocês estão aí? É isso, né? Sem instrumento, conversar, dividir, compartilhar. Sim, estou bastante animada e bem feliz com esse convite. Vai ser bem edificante, tenho certeza. Que legal. Então, também estou muito feliz aqui com vocês, né? Quero até agradecer aqui por vocês terem aceitado o convite. Para você que está entrando agora, eu já quero te pedir, se inscreva no canal. Estamos tentando aí chegar na marca de 1.000 inscritos. Já tem 200 e poucos, hein, Denise? Ó, Muito quem bom, começou hein? do zero, hein? Quando chegou em 100 ali, eu já fiquei muito feliz. Então, Muito se bom. você estiver aí, não custa nada, tá? Também curte e compartilha aí para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Se você gostar do que a gente falar aqui, você compartilha. Se você não gostar do que a gente estiver falando aqui, você também pode comentar aí, não gostou, deixa a sua opinião, que aqui é uma democracia, não é ditadura e ninguém vai se ofender com a tua opinião não, tá bom? Aqui é uma troca de ideias. E hoje nós vamos falar sobre o tema, qual que é o tema mesmo, Denise? Resiliência. Resiliência. O que a gente pode falar sobre resiliência, Denise? Nossa, tem tanta coisa, é um leque muito grande, né? Mas quando a gente traz aqui para o meu mundo, vamos dizer assim, é, tem pano para manga, viu? Tem pano para essa manga, trazendo para o emagrecimento, né? Trazendo para a superação individual, o quanto você precisa persistir no caminho para que você possa ter os resultados. Então é bastante coisa para a gente conversar, bastante. Né, Verdade, Paula? bastante. Legal. Então fala uma coisa para mim, Paulo. Por acaso, assim, na tua vida, você já passou por alguma situação onde você precisou superar e que você conseguiu? E quais que foram as consequências desse acontecimento com você? Já passei por algumas coisas assim. É, não, minha história não é como a da Denise, né? Mas eu também tive também um processo de emagrecimento também, de mudança de mindset, porque começa sempre com a questão do corpo, mas depois muda completamente, vai para nosso dia a dia, para o nosso estilo de vida, como a gente lida com as situações. E atualmente também eu estudo para concurso, então eu tenho que ter uma resiliência também muito grande com relação a isso, a essa disciplina de sentar, de estudar, mesmo quando não estou disposta, mesmo quando não estou entendendo a matéria, quando está muito difícil, eu tenho que estar ali e persistir. Como eu já diria Johnny Depp, a gente só sabe o quão forte é quando a gente precisa ser. Né? Verdade. E eu acho que a resiliência ela fala muito sobre isso, né? O quanto você ir aos seus limites, mesmo sem perceber que você poderia ir além daquilo que você já imaginava, Sim, que normalmente não é pouco, né? é verdade. É claro, existem algumas pessoas que têm pouca fé nelas mesmas. Sim. E isso é uma coisa que dá para ser trabalhada. Mas na grande maioria de nós, eu penso que acredita em si. Por mais que a gente duvide, por mais que a gente tenha os nossos questionamentos internos, Sim. no fundo a gente continua, porque senão nós não teríamos chegado até onde chegamos, né? Verdade. Só você olhar para um ano atrás na sua vida e pensar se há um ano atrás você se imaginava onde você está. Nossa, sim. A Paula de lá atrás ficaria bastante orgulhosa da Olha que Paula que está massa. aqui hoje, com Muito certeza. bom, muito bom. Sim, E isso é incrível, né? Porque a resiliência, óbvio, né? A gente quando fala em resiliência, eu penso ao menos
que a gente está pensando em extremos, né? Coisas muito, muito desafiadoras, muito difíceis, lugares muito fundos, que nem você falou, eu não sou como a Denise, mas aquela Denise lá de trás, de 6, 7 anos atrás, que teve 110 quilos e não imaginava nem de longe que essa Denise poderia existir. Só que hoje eu tenho desafios que aquela Denise não tinha. Sim. Então, os nossos desafios eles vão se renovando constantemente, Sim, né? E a verdade. nossa resiliência acompanha esses desafios. Sim, e os desafios que nos motivam também, né, a sempre estar buscando novas versões, querendo coisas novas. Porque eu gosto muito de desafios. Eu sou uma pessoa, né, movida a desafios. Nem sempre eu fui assim, né? Muitas vezes os desafios eles me chamavam e eu evitava eles. Sim. Mas ter algo, ter um sonho grande a qual você seguir, buscar, isso nos faz querer mais. Verdade. Nos faz querer dar os próximos passos. Sim. E aí, quando a gente dá, a gente vê que a gente pode um pouquinho mais ainda. Sim, eu acho que é isso mesmo, é não querer o grande, a gente ir no pouco, que a gente vai no pouco, daqui a pouco a gente já fez muito, né? Acho que também isso ajuda bastante, assim. Isso aí, eu queria saber de vocês como que vocês lidam assim com os problemas da vida, né? Assim, eu tenho um olhar sobre a vida e sobre os problemas bem estoico, sabe? Que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Se aconteceram, muitas das coisas que acontecem com a gente são devidas às nossas escolhas, né? São devidas às nossas decisões. É claro, quando se trata da gente, ninguém pode por exemplo, mudar a decisão de alguém, né? Às vezes você não pode, por exemplo, forçar um relacionamento com outra pessoa, você não pode forçar trabalhar numa empresa de uma outra pessoa, se essa pessoa não te quer lá, você não pode forçar entrar no departamento público se você não passar no concurso para você entrar lá. Então, assim, muitas coisas são das nossas escolhas e das nossas decisões. Eu tenho esse olhar da vida muito estoico, assim. Inclusive, eu tive até uma experiência de quase morte, onde eu aceitei muito bem. Eu disse, pô, se é o que tem para acontecer, né? Se é a minha vez de ir, vamos lá. Até eu, assim, me admirei comigo mesmo, sabe? Por eu não ter me desesperado diante da morte, porque me disseram, né, que tipo assim, não ia ter jeito, né? Não ia ter volta. Então, fechei os olhos achando que não ia mais acordar e Deus me deu uma nova oportunidade. E eu lidei muito bem com aquilo, né? Até na despedida ali, só mandei, aconteceu isso daí, né? Tô indo para UTI, não chora não, faz parte da vida e pronto, né? Mandei uma mensagem, fala pro meu pai que eu amo ele e pronto, só isso. Foi a única coisa que eu fiz. E eu consegui, através daquilo ali, eu percebi, as pessoas têm medo da morte. Ontem eu fiz uma enquete até no Instagram, né? Acho que foi ontem, foi domingo. Coloquei assim, pergunta difícil, né? Se Deus te levasse, se Jesus te levasse hoje, você poderia dizer que passou por essa vida e lutou o bom combate, né? Guardou a fé e conseguiu vencer as coisas dessa terra? O que foi que eu falei? Pergunta difícil, porque as pessoas não querem falar sobre a morte. É a única certeza que a gente tem, mas quando você fala sobre ela, é como se você se lembrasse que um dia você vai partir, que as pessoas que você ama... Então, assim, é angustiante para muitas pessoas lidar. No entanto, é a única certeza que a gente tem. Aprender a lidar com isso me faz viver mais, né? Não me deixa triste. Muitas vezes eu acordo cedo, enquanto eu estou correndo, estou na praia, estou treinando, estou ali agradecendo a Deus. Obrigado, Deus, né, por esse dia, por esse momento. Às vezes vou muito tomar um cafezinho ali na praia, às vezes antes de treinar, né, na Praia da Costa. Geralmente eu vou para lá de bike, tomar um café e fico ali agradecendo, meu, só curtindo uma vibe assim de agradecimento, sabe? Porque eu sei o que era você ter tudo isso e você não aproveitar. Você ter a vida e você não aproveitar. Você ter água e não aproveitar. A experiência que eu passei foi Covid, né? Eu fui entubado e disseram que tinha tomado todas as... como que é? A bactéria tinha tomado todos os partes do pulmão, que era muito difícil, assim, de voltar.
E desenganaram ali, mas tentaram lá entubar. Quando eu voltei, tudo que eu queria era beber água. Não podia beber água. Eu bebia água no algodão. Então era só gotinha de algodão, porque a água não podia. Cara, tudo que eu queria era beber água. E eu podia beber só um pouquinho, porque parece que se entrasse muita água, podia ferir o pulmão, voltar alguma coisa. E aí toda enfermeira que entrava, eu dizia, nossa, eu quero água, falava mal, né? Aí ela dizia assim, mas você já bebeu? Eu disse, não, não. Aí sempre no algodão. Quando me deram uma garrafinha d'água para eu beber, foi a melhor água do mundo. Nunca vou esquecer o gosto da água. A água não tem gosto, mas eu senti o gosto da água. Então, assim, quando eu bebo água hoje, é algo que a gente sempre teve na nossa mão, sempre tive a minha disposição, mas nunca dei valor, até que passei vários dias sem poder beber água, sem comer, e depois tudo que eu queria era beber água. Aí as pessoas têm muitas coisas na sua disposição e se desesperam diante de problemas. Pô, o problema está aí para a gente resolver. Né? E aí é onde entra a resiliência. A resiliência é isso. É você passar pelo problema, é você passar pela dor e você conseguir superar aquilo. Não que você não tenha que passar pelo luto. E o luto, quando se fala, é o luto da perca de relacionamento, é o luto da perca de morte, é o luto da perca de trabalho. Tem pessoas que talvez, não sei se você já passou por isso, mas talvez já tenha passado, não passou em algum concurso e ficou muito triste, decepcionada, né? Como se sentisse um vazio, uma perda, como se alguém tirasse alguma coisa de você. Sim. Então, isso daí é a sensação do luto, é você passar por uma perca de algo que parece que você não vai ter ou que não vai voltar mais. E eu aprendi a lidar com isso. E é isso hoje que eu procuro ensinar e passar para as pessoas a aprenderem a lidar com elas. Então, em cima disso, eu gostaria de saber de vocês, primeiro você, Denise, como é que você lidar com os problemas e como que você se enxerga, assim, os problemas diante da vida? Eu sei que você é uma pessoa com uma mentalidade, assim, bem blindada, bem forte. A gente passou por uma situação onde você falou, poxa, eu me desesperei hoje, tal, uma vez, né? E aí eu disse assim, pô, mas acontece também, né? Já passei por situações aí que você está muito bem e aí de repente, pô, acontece um problema e às vezes é algo pequeno e resolvível, mas te desespera. Porque nós somos humanos, né? Então a gente é susceptível a qualquer emoção que todas as pessoas sentem. A diferença é como que a gente lidar com elas. Então me diz aí, Denise, como que você lidar com os seus problemas? Muito bom. Você trouxe aí várias coisas importantes da gente conversar, né? Por exemplo, primeiro, o medo da morte, né? O que me fez mudar também foi o medo da morte. Então, a morte está aí, que nem você falou, todo mundo vai morrer e a gente não sabe o dia, né? Não somos nós quem determinamos isso, mas isso muda mesmo muda a gente em profundidade. Porque o que me fez mudar foi o medo de morrer e perder vida junto com as pessoas que eu amo, que são as minhas filhas. E aí, quando eu estive com esse problema, que foi o medo de morrer, eu acho que ali foi a minha primeira forte impacto emocional mesmo, sabe? Claro que deve ter tido vários outros na minha infância e que eu não vou me lembrar, mas o que eu me lembro foi que eu pensei, se eu não mudar agora, eu vou encurtar minha vida, vou morrer mais cedo e vou perder a vida junto das minhas filhas e do meu marido, que são as pessoas que eu mais amo nesse mundo. E ali eu precisei tomar uma decisão. E aí eu acho que esse momento, ele mudou muito a minha vida dali para frente. Porque é justamente isso, são as suas decisões. Naquele momento eu entendi que as minhas decisões me fizeram chegar até aquele momento. E que a partir dali eu poderia continuar tomando as mesmas decisões que estavam me levando para aquele momento ali terrível, tenebroso, que eu não tinha saúde, que eu não tinha autoestima, que eu não tinha vitalidade, que eu não tinha alegria de viver, era só uma alegria fingida, né? Aquela coisa para fora, dizendo que eu me amo e tá tudo bem, quando lá no íntimo, sozinha, eu sabia que o meu chicote doía e batia e doía muito. Então eu acho que esse momento foi um dos primeiros momentos que eu aprendi a lidar comigo mesma e ter resiliência. E eu entendi que eu precisava mudar. Não tinha dinheiro, não tinha condições favoráveis,
mas eu tinha um propósito, eu tinha uma determinação, eu não queria mais ficar daquele jeito. E aí eu comecei a mudar. E a partir disso, hoje, até às vezes eu falo assim, nossa, será que eu fui muito seca? Será que eu fui muito objetiva? Porque a gente aprende a lidar com os problemas, né? Então, assim, acontece alguma coisa que nem o fato, né, que você comentou, puxa vida, me desestabilizei. Sou gente, tá tudo bem. Mas me desestabilizo e volto muito mais rápido do que um dia eu já imaginei que eu poderia lidar com os problemas. Né? Então, assim, quando você encontrar alguém aí na sua vida que for mais objetivo, não se preocupa, essa pessoa ela não é fria, ela não é calculista, na grande maioria das vezes, né? Ela não está ali premeditando para fazer alguma coisa contra você, ela simplesmente está focada na solução. Parece até frase de para-choque de caminhão, mas não é. Né? Tem gente que é assim, que trabalhou tanto a sua própria percepção sobre si mesmo e sobre os problemas, como o Emerson falou sobre estoicismo, né? Então, foca no que eu controlo. E o que eu controlo? Eu controlo o que eu sinto. Eu não controlo o que você sente, o que ele sente, ou o que vai acontecer a partir da nossa conversa. Mas eu controlo o que eu vou falar, eu controlo o que eu vou sentir sobre aquilo que o outro está me dizendo, né? E aí, e como eu vou reagir a isso. Então, isso é muito libertador até, sabe? Você conseguir, num momento de descontrole, em tese, né? Manter o controle. Sim. Então, isso é muito libertador. E é isso, eu acho que quando você tem grandes problemas, porque problema todo mundo tem, e o tempo todo, né? Mas eu acho que tem aqueles problemas que mexem mais, que são mais. Uma coisa é um problema de quebrar uma unha, né? Pô, é um problema, é uma chatice, fica doendo, fica incomodando, mas não é um problema, né? Outra coisa é alguém que está com alguma questão de saúde, alguma questão financeira, alguma questão, enfim, relacional. Isso sim são mais problemas. E eu acho que você entender que aquilo está acontecendo, mas que você tem duas decisões a ser tomadas ali. Ou você se joga para dentro e não consegue perceber como sair daquilo, ou você olha e fala, tá bom, isso está acontecendo. Agora, como que eu resolvo? Como que eu faço para sair daqui? E isso é treinável, né? Isso é muito treinável. Então, a Denise de 6, 7 anos atrás não sabia fazer isso. A Denise de hoje consegue. Eu gosto muito de assistir um programa do History Channel, e até hoje eu estava assistindo e estava até lembrando de ti, para te indicar. Legal. Chamado O Sócio. Você já viu? Eu vi o episódio. Eu adoro, ele é ótimo. E é muito legal a maneira como ele lida com os problemas dos outros, tanto os dele quanto os dos outros. E uma das coisas que eu tenho percebido muito, que todas as empresas que ouviram as dicas dele prosperaram. E aqueles caras ali que se prenderam no ego, é o meu bebê, a minha empresa, fui eu que criei, e não quiseram a mudança e tentaram de várias formas ali não aceitar o processo dele, acabaram não prosperando, né? Acabaram fechando as portas. E eu gosto muito da maneira como ele lida com as pessoas e com as questões e com os problemas. É uma pessoa assim que eu admiro bastante, o Marcos Lemones. Isso. Né? E ele fala, né, lá, que são 3 pontos para que você possa ter negócios de sucesso. Você precisa ter produto, processo e pessoas. Então, se você foca nesses 3 P's, você vai ter um negócio de sucesso. Só que quando a gente entra em pessoas, aí é o grande desafio de todo empresário, de toda pessoa que tem algum tipo de negócio. Porque quando a gente fala em pessoas, eu não estou só falando de quem está prestando serviço para mim, eu estou falando de mim também. Como você acabou de falar. O meu negócio, o meu bebê. E aí as dependências emocionais, as dependências de relacionamentos e egos, isso tudo precisa ser trabalhado. E aí quando você não tem uma boa gestão... E ele sempre fala isso daí, eu posso mudar o produto, eu posso mudar o processo, mas eu não posso mudar as pessoas. É isso. E sempre que as pessoas escutam ele. Mas vamos lá. Paula, Sim. como que você lidar com os problemas da vida? Vocês falaram também coisas muito interessantes. Assim, eu me considero bem pragmática e objetiva também. Legal. Acho que isso ajuda bastante a gente a enxergar
assim, a gente sair de dentro e enxergar de fora a situação, né? É, eu vejo tudo como um aprendizado. Então, assim, a gente está passando por alguma coisa, o que que eu tenho que aprender com aquela situação? Alguma coisa que eu ainda não aprendi, que eu tenho que aprender? Eu enxergo dessa forma. E também sou assim, qual é o problema? Tem como resolver? Vamos resolver. Não tem como resolver? Passa pelo problema da forma que, assim, você conseguir no momento, né? Essa questão do luto que você disse também, realmente, assim, não quer dizer que a gente seja forte, assim, inabalável, a gente passa pelo sofrimento também, mas é a forma como, no sofrimento, como a gente age diante da situação, né? Acho isso, é aí que a gente cresce, assim, né? Que a gente vê que a gente pode ir além, que a gente é capaz. Então eu lido com os problemas dessa forma, assim, tentando aprender, enxergar o que que eu estou precisando mudar. Também achei muito interessante quando você disse que, porque tudo que vem para a gente são consequências das nossas escolhas, realmente. Então, assim, claro que a gente não tem como controlar as pessoas ao redor, mas a gente tem como se controlar. Então, quando você descobre isso, assim, você vê assim, não, a minha felicidade depende de mim. Aí isso já muda totalmente, assim, a nossa perspectiva, como a gente lida com as pessoas, como a gente lida com os problemas. Porque é isso, a gente carrega muito pra gente, né? Às vezes, tipo assim, por que que o outro não me aceita? Qual o meu problema? Às vezes o problema, assim, não necessariamente seja você. O problema é da pessoa, né? Circunstâncias da vida. E eu penso dessa forma, Eu assim. gosto de dizer, Paula, que por trás sempre tem uma história. Então, Sim, todos nós temos os nossos passados e eles nos fizeram ser como nós somos hoje, né? sim, Então, é até injusto eu esperar que o outro haja ou pense como eu, sendo que ele não passou pela minha estrada, ele não passou pelo meu caminho, né? Então, aquela coisa, né? Vista os meus calçados e me julgue a partir disso, né? sim. Então, o quanto a gente se coloca na posição, às vezes, de querer que o outro faça ou pense como a Igual, sim. gente, quando o outro não passou e não sentiu aquilo que você passou. E a mesma coisa, né? O inverso também é proporcionalmente verdade. Então, as pessoas, de uma forma primitiva, né? Lá do tempo das cavernas, a gente tem o nosso luto ou fuga. Ou a gente foge dos problemas, ou a gente encara os problemas. E quando a gente era lá na época das cavernas, a gente via uma árvore balançando, você não pensava que era o vento que estava batendo, você pensava que era o leão que ia te atacar. Então você tinha que dar um jeitinho de fugir. E aí, com isso, o mais fraco perde. Sim, E o julgamento, ele é justamente isso, porque inconsciente, óbvio, né? Quando eu olho para o outro e eu acho que ele está errado, que ele está fazendo alguma coisa errada, ele, no meu ponto de vista, é o mais fraco. Então eu tô salva. Então é sim. muito louco quando a gente para pensar que o outro, quando faz um julgamento sobre você, ele não está julgando você, ele está julgando sobre a ótica dele, Exatamente. aquela atitude que você está tendo. E Sim, aí a gente olhar para isso e perceber que existe uma história atrás daquela pessoa que fez ela pensar daquele jeito. E por mim também. Existe uma história atrás de mim que me fez ser quem eu sou. E aí as lutas e as batalhas vão mostrar se a gente consegue mais um pouquinho ou sim. não. Existe o congelar também, tá, Denise? Tem o congelar também. O luta, ou fuga ou Luta, congela congela. ou foge. É. E o congelar, ele salva vidas, tá? Tem muitos animais que ele se finge de morto, se paralisa ali, finge de morto, e foi usado também já em várias... o próprio ser humano, né? Também já foi usado em vários ataques em escolas, alunos atirando nos outros, onde a pessoa paralisou ali, congelou, tipo, se fingiu de Sim. morto para poder sobreviver. E também é o instinto de sobrevivência, o congelamento. Você sabe que uma vez, né, rapidinho aqui um parênteses, eu trabalhava numa rede de farmácias e foi assaltada e eu congelei. Então é muito instinto mesmo. Sim, Para me salvar ali naquele momento, eu não
meu instinto, meu organismo me parou, me travou, achou que se eu ficasse parada, aí a minha subgerente estava do meu lado, ela me empurrou e falou, sai, abriu a gaveta, e daí naquela hora eu voltei, mas foi um instante assim, então exatamente, o congelamento O também. cérebro límbico em ação, né? Ele total. congela, luta ou foge para sobrevivente. Porque o nosso cérebro, né, vamos logo entrar aí para a neurociência, então, nossa área, e ele está sempre aí, né? Para nos defender, para nos proteger, a ideia dele, afinal de contas, é essa. E até dos problemas, né? Ele está aí sempre procurando nos defender. Às vezes, por exemplo, se ele percebe que você vai vai receber um susto muito forte, né? Você sente uma dor, você recebe uma notícia muito ruim e ele te desmaia, que é para que você não sinta aquela dor, porque ele está sempre aí pela dor e pelo prazer. E, e é interessante essa questão de como que o cérebro funciona. A maioria das pessoas não sabem, né? Mas a gente tem 3 cérebros, né? Acho que é só um, por conhecer ali, você tem só um cérebro, mas são 3 se comunicando entre si. Tem o reptiliano, né? Que é o réptil, tirado do réptil, fica sempre ligado ali, né? Sempre ligado, observando, procurando os perigos. Temos o cérebro límbico, né, que é o cérebro emocional, responsável pelas nossas emoções, e o cérebro racional, que é o córtex, né, responsável pelos pelo nosso raciocínio. O que acontece? Muitas vezes você está diante de um problema ou de uma dificuldade, e aí você começa a entrar em conflito consigo mesmo sobre como resolver aquele problema. Até às vezes quando você está querendo agir por impulso diante do problema, e aí você começa, não faz isso, faz desse jeito, aí você começa a conversar consigo mesmo. Tem gente que acha que tem 2, né? Tem gente que acha que é um anjinho e um demônio falando, né? Mas não, muitas vezes é o cérebro límbico com o cérebro racional, né? As nossas emoções entrando em conflito com a nossa razão. A emoção que age por impulso, ela quer agir no momento, ela quem faz com que você lute, né? Ela é que faz com que se o cara aponta uma arma para você e quer te assaltar, você quer pular em cima dele, é a tua primeira reação. Só que no mesmo momento vem o teu cérebro racional e fala, não, você tem uma filha, você tem uma família, você tem isso, se o cara atirar em você, você pode morrer. Então, tipo em milésimos de segundo ali, você entra em conflito e o teu cérebro ou te congela ou faz com que você foge. Só que se você também correr, o cara pode se assustar e acabar atirando. Então, ao invés de lutar ou de fugir, ele te congela. Né? Então, essa questão do cérebro, de a gente entender como funciona, isso funciona para tudo. A gente já falou aqui até sobre comida, né? Sim. Tipo, pô, muitas vezes aqui alimentado, já dei esse exemplo aqui outras vezes, já tinha alimentado, né? Já tinha me alimentado à noite, e aí de repente eu costumo dormir cedo, vou dormir lendo, tipo 9h, 9h30, geralmente já estou dormindo. E aí às vezes, só que nem sempre, né? Às vezes, tantas coisas na cabeça da gente, você não consegue. E aí às vezes já estou alimentado, já estou bem, e do nada, altas horas da noite, dá vontade de ir na geladeira fazer alguma coisa, na cozinha, para fazer alguma coisa para comer. E aí, qual que é a reação das pessoas? Vão comer, né? Sim. Até a minha, não estou dizendo que eu seja diferente. Sim. Mas muitas vezes eu paro, na maioria das vezes eu paro, e aí eu digo assim, opa, peraí, será que eu estou triste? Né? E isso que é legal de a gente conhecer as nossas, de a gente conhecer as nossas emoções. Sim. Porque às vezes você não acha que você está triste, porque não aconteceu nada para você achar que você está triste, mas de repente você ouviu uma música que te lembrou lá de trás, que provocou um gatilho de angústia, de aflição, sei lá, né? Você ouviu uma música que provocou um momento ruim. Uma lembrança. O teu inconsciente sente, só que você não. E aí, para que o teu inconsciente não sofra, ele quer o prazer imediato. E o prazer imediato é o quê? Comida, pornografia ou compras na internet. Droga. Você vai procurar ali o atalho que você achar que está mais fácil, mais próximo para você. Sim. Né? Então, dessa maneira. E
por a gente conhecer como funciona, você pode controlar. O duro é você conhecer e não poder controlar. Também acontece, né? Mas na maioria das vezes, quando você começa a aplicar e colocar em prática, você consegue controlar. É um nível de autoconhecimento, né? É. Você tem que ter um nível de autoconhecimento. E não é nem o autoconhecimento, você tem que fazer 1 milhão de cursos. Não, não é isso. É simplesmente você entender que, pô, se eu estou alimentado, eu estou na minha rotina, isso está me gerando essa vontade de comer, não é fome, é vontade de comer. Tem alguns pontos, né, que a gente pode levantar, que é essa questão emocional, de você ter ouvido uma música, de você ter sentido um cheiro, de você ter, enfim, que te levou a um momento, ou então, e aí já é mais fisiológico mesmo, é você não ter se alimentado bem durante o dia e tem os ataques de fome noturno, né? Então isso também acontece. Mas como a gente está falando em emoções, em cérebro, em neurociência, isso faz muito sentido, né? E acontece. E às sim. vezes também você até acha que se alimentou bem, mas não comeu nada para te saciar, Sim, né? sim, A questão sim. da saciedade É. também. Eu mesma, eu tô sempre agora acompanhada de uma nutricionista que faz meus planejamentos alimentares e tal. E por mais que você ache que eu como bem, aí você para pensar e vai fazer ali as suas anotações sobre o que você come. E aí você senta com uma pessoa que realmente entende do assunto, você fala, opa, acho que eu não como tão bem assim. E aí, por quê? Porque você tem metas de macroproteínas, macronutrientes, né, que são as proteínas, os carboidratos, os lipídios, que são as gorduras e tal. E você tem ali um percentual que você tem que consumir de cada um desses macronutrientes para que o seu corpo esteja nutrido efetivamente. E para que você não tenha esses ataques de fome noturno. Porque as pessoas, às vezes, isso é uma das coisas que eu mais escuto das mentoradas, né? Mas é que eu não tô com fome agora, então eu pulei essa alimentação. Sim. Aí chega no final da noite, tá que nem uma capivara raivosa, morrendo de fome, querendo comer. Eu já cometi muito esse Não é? erro aí. Eu também, muito, antes de entender isso, muito. Sim. E aí acaba acontecendo. É. Mas se a gente for falar sobre as questões emocionais, principalmente aí, né, sobre essas questões de compulsão alimentar, às vezes você comeu tudo, mas o teu sistema ele tá ali precisando. Eu costumo dizer que o peso ele vai agir como um protetor, né? Às vezes ele age como proteção, às vezes como destaque e às vezes como força. E quando você não consegue entender qual o âmbito que ele está agindo na sua vida, você sai simplesmente só repetindo. Tá no mecânico, ali, no automático, né? É isso. Sim. E aí, Paulo, cumprimento. Não, eu lembrei até de uma história minha com relação de sentimentos e comida, né? Eu tinha saído de um date e foi horrível, assim, eu me senti mal, não sei por que aconteceu, me senti mal no date. Aí eu fui direto para uma creperia, fui lá e comi um crepe cheio de chocolate. Doce. E então, assim, tem esses gatilhos, e a gente procura o refúgio, né? Igual você disse, ou na comida, ou pornografia, vícios, né? Enfim. Se estava triste, foi procurar alguma coisa para A dopamina. procurar dopamina. E também a ansiedade também, né? Acho que também traz muito essa questão da compulsão também. Porque a gente nem sabe por que quer comer e às vezes a gente nem quer comer e tá lá comendo, né? E aí, quando você tá assim, de dieta, né? Por exemplo, aí dá uma sensação assim. Aí você quer comer um brigadeiro. Aí você fala, não, mas eu tô de dieta, eu não posso comer brigadeiro, eu vou comer uma maçã. Aí você vai lá e come a maçã. Aí continua com a vontade do brigadeiro. Aí não, então vou comer uma castanha. Aí você vai lá e come a castanha, mas continua com a vontade do brigadeiro. E aí você vai lá e come outra coisa, e outra coisa. Quando vê você caloricamente, você já mais do que ultrapassou o brigadeiro. Então, às vezes, se conhecer, entender que você tá com vontade mesmo daquilo, não sei, tô com vontade de comer isso e beleza, se permite.
Se permite, Sim. entende que aquilo ali é um momento, não vai transformar a exceção na regra, porque aí vai dar ruim. É. Mas entende que aquilo faz parte do teu momento, né? E te acolhe ali como um ser humano que tem altos e baixos, come teu brigadeiro e segue na tua rotina. Sim. O que não dá é para você tentar ficar, não vou comer isso, porque isso aí é ruim, aí tu vai lá e come uma maçã, aí tu vai lá e come uma castanha, você vai lá e toma um iogurte. Quando vê, você já comeu muito mais calorias do que aquele brigadeiro ia te gerar. Sim. E aí a tal da culpa é a que vai trazer o problema efetivo. Sim. Que você vai querer ficar repetindo para continuar tirando a culpa do cangote, né? Sim. Você não tentar compensar depois, restringindo mais ainda, aí vira um efeito Rebote. rebote. É isso. Denise, até hoje, tudo que tu já superou, tudo que os teus problemas te trouxeram, a superação dos teus problemas te trouxeram até aqui, você sente sim que te tornaram na mulher que você talvez nem esperasse que se tornasse mas que você está gostando muito de ter se tornado? Com certeza. Com certeza. Eu falo isso, sabe? E aí por isso que eu digo assim que o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar adiante. Isso é fato, né? Então, todos os dias a gente aprende. Mas eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado pela estrada que eu passei. Então, às vezes eu questiono, assim, né, a mim mesma, e nas minhas conversas com Deus, né, eu falo, por que eu precisei chegar a 110 quilos, né? Não podia ter acordado antes disso, né? Hoje eu tenho resquícios, excesso de pele, né? Preciso fazer uma cirurgia estética para poder concretizar o meu sonho, que é ser fisiculturista. Daí eu questiono, eu falo, por que, Deus, que eu cheguei a esse extremo, né? Por que tanto? E aí eu chega um momento que eu paro e falo assim, porque fez parte da minha estrada, fez parte do meu amadurecimento, fez parte do meu crescimento. E hoje já não questiono mais isso. Quando eu vejo os meus resultados, eu falo, tô bem. Às vezes dá aquela coisa de mulher, né? Daí você fala assim, ai, tanta pele aqui, tanta pele aqui, Isso o aqui, que eu vou ali. fazer, não sei o que lá. A gente, mulher, tem disso, a gente se cobra. Mas hoje o meu chicote já não bate tão forte quanto já bateu um dia. Hoje já tem mais entendimento sobre o processo, sabe? Então, tipo, é um processo. A vida é um processo. E quanto mais cedo você entender isso, mais fácil vai ficar a sua vida. Verdade. E Então, aproveitar o processo, viver o processo, porque a gente foca no resultado sem passar pelo processo, mas é ali que a gente aprende, né? A gente, para chegar a algum lugar, tem que passar pelo caminho, então é muito importante. Paulo, até hoje as dificuldades que você já passou na vida, não sei se já foram. Você não tem cara que já passou por muita dificuldade na vida, não. olha o julgamento. Olha o julgamento. Parece que eu tenho uma vida muito fácil. Aí, Paulo, olha o julgamento. Olha só. Pré-julgamento. Julgamento. Não, assim. Ô, cadê a Duda? A Onde que tá a Duda? Duda tá ali, tá ali. Cadê os nossos vídeos? Não fez nada, não vem fazendo Tá nada. fazendo, ela tá ali. Cadê? Faz uns aí que a gente já tá quase terminando aqui, ó. Faz uns legais aí nos stories. Falando aqui com a Duda é a nossa, como é que chama? Contra-regra. Nossa contra-regra. Nossa contra-regra que tá aqui nos auxiliando. Muito bom. Então, vai lá, Paula, a garota que nunca passou por nenhuma dificuldade. Fala pra gente aí sobre tudo. Segundo a ótica de quem, né? Eu não tive experiência de quase morte, nem nada do tipo. Sobre todos os seus problemas. Então, eu acho que eu tenho muita luta interna, sabe? Acho que meus problemas estão muito, assim, no meu íntimo comigo mesma ali, como eu vejo as coisas, a minha perspectiva de mundo, o que eu tenho que mudar. Eu me cobro muito, assim, sou comigo mesma, eu sou bem exigente, se eu fosse comigo mesma como sou com as outras pessoas, eu seria muito mais agradável, né? Mas eu sou bem... Então, eu tenho essa coisa da exigência e de querer ser competente. Já passei por momentos que eu me sentia incompetente, que eu me sentia incapaz.
mesmo sabendo Das suas capacidades. uma contradição, porque, por exemplo, meu Deus, eu tenho tanto potencial e eu não estou conseguindo aplicar isso em nada na minha vida. Passei por foi até essa época da pandemia que foi um momento difícil para todo mundo, né? Assim, que a gente viu a nossa vida parada e eu ficava assim, meu Deus, eu tava num momento sem propósito mesmo, assim, meio que vivendo no automático, assim, já passei também uma parte da minha vida que eu falei assim, gente, mas eu não, o que que eu quero fazer, o que que eu quero ser, era só vivendo sem propósito. Sim. E então eu tenho, assim, essas lutas internas, sabe? E minhas dificuldades com relação, acho que confiança, tem essa questão de eu tenho a autoestima baixa, falta de confiança, tem essas coisas que às vezes isso me trava, né, em alguns momentos da vida, assim. E acho que essas são minhas lutas mais internas mesmo, sabe? De buscar o meu propósito, o meu caminho, para que eu tô aqui nesse mundo, o que que eu vim fazer, são essas questões, assim. Acho que é o tipo E, de crise que todos nós passamos, né? Eu estava ouvindo ela falar, estava pensando Eu sobre também, ela isso. falando assim, eu disse, poxa, é o tipo de crise que todo mundo passa, né? Que você, certo momento, você para assim, e muitas vezes você está fazendo um monte de coisa legal, né? Que as pessoas te sim, admiram e dizem assim, poxa, como eu Aham. queria ser assim que nem você, sim, né? Eu acredito eu que você sempre foi uma pessoa mais de treino, assim, né? Focada nesse tipo de atividade, e são coisas que as pessoas querem fazer. Por sim, incrível que pareça, as pessoas mandam mensagem para mim, como eu queria acordar cedo, isso é coisa de louco. sim. Como que você consegue? Uma coisa tão simples, né? Para Só dormir você. mais cedo. É. Só dormir. Não, mas para mim eu já acordei meio-dia, já foi Sim, algo sim, trabalhado, não foi sim, simples. para você hoje. Sim, É. teve uma coisa que eu comecei a fazer recentemente, Muscle Up, né? Que é na barra, você sobe. Ah, já vi você fazendo Isso, antes. isso. Aí, uns amigos meus mandaram, pô, cara, que legal, não sei o quê. Eu queria fazer isso daí também. Só que, tipo assim, eu tô treinando aquilo desde 2018, agora que eu comecei a fazer, legal. E assim, não, 5 anos. 5 anos, né? E não que eu não conseguisse antes. O que que acontece? Por eu não conseguir, eu parava. Dizia, isso não é para mim, eu nunca vou conseguir. É Eu os achava, processos. eu achava Sim, muito legal a galera fazer assim. Dizia, poxa, cara, será que eu nunca. E eu assim, eu sempre tive a força, né? Tinha força. Eu chegava e era muito limitante. Quando eu chegava até o meio, eu não conseguia ir, era como se me travasse. Aí diziam, puxa, você já foi quase até em cima. E eu não conseguia. Ou seja, assim, tem coisas que você faz muito legal, que você acha, e eu digo assim, Você acha que nem é tão e eu bom. fazendo hoje, eu digo, caramba, não consegui, né, consegui só tantas, não consegui a sim, quantidade que eu queria, poxa, hoje eu não consegui, tem dia que consegue, tem dia que não consegue, e que tem gente que acha muito legal, aí você pensa assim, sim, eu acho que isso não é para mim, né? Então isso é legal, às vezes a gente entra nessa crise, é muito normal de todos nós, a gente entra nessa crise, a gente pensa assim, poxa, eu nunca vou conseguir, o que eu estou fazendo aqui da minha vida, né? Por que as coisas não dão certo para O mim? meu marido Enquanto tem um monte de gente olhando, enquanto tem um monte de gente olhando e dizendo assim, poxa, como eu queria fazer as sim. coisas que você faz, e a gente fica se sim. diminuindo. Eu vou, É. vou mudar para tua câmera, por isso que eu fiz assim. Tá. Vai lá. O meu marido, ele fala uma frase que eu acho engraçada, que ele fala assim: todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Sim, Então é sobre isso que o Emerson estava falando, que você falou. Porque às vezes a pessoa, ela olha só o lado de fora e ela vê, que nem, por exemplo, hoje eu escuto às vezes algumas pessoas falando assim para mim: mas você tem tempo, mas você tem disposição, mas você tem, sempre tem alguma coisa para dizer que você sim. só faz Por causa, aquilo porque você tem privilégios, sim, né? Você tem sim, algum tipo de privilégio que aquela pessoa não tem. sim, Só que eu criei esse tempo.
Eu criei essas possibilidades que hoje eu tenho. Sim. Porque antes não era uma prioridade para mim. E se não era uma Exatamente. prioridade, não fazia Fazia. sentido estar na minha vida. A mesma coisa acaba acontecendo com você. Então as pessoas olham para você e pensam, nossa, para ela é A fácil. vida dela é fácil. Para ela é fácil. Sim. Só que não é bem assim, né? A gente sabe que não é tão fácil quanto parece, porque todo mundo tem os seus calcanhares de Aquiles, né? Sim. Suas dores, suas superações. Até a gente trabalhar de home office, e tem gente que acha que é fácil, só que não sabe que às vezes a gente fica até de madrugada, trabalha no feira, e pô, a gente tem um horário legal que a gente consegue, né, ter uma qualidade de tempo legal, onde a gente mesmo faz nosso tempo, só que às vezes enquanto as pessoas estão de férias, às vezes tá trabalhando, tá no domingo à tarde ou no sábado à noite, a gente está trabalhando, está produzindo, tá tentando criar coisas, então, para poder ganhar dinheiro, sempre tentando, porque se hoje nesse meio nosso, principalmente, se a gente vacilar e piscar o olho, fica para trás, porque está sempre tudo evoluindo, está sempre, Muito rápido. sempre mais pessoas entrando, que é legal, né? Não é uma competição, é uma competição entre você com você mesmo. Se você fizer um trabalho legal, você vai conseguir ali alcançar pessoas que vão se interessar pelo teu trabalho, né? E automaticamente ali você vai conseguir vender o teu produto. Mas essa questão aí, às vezes, as pessoas, de quem olha de fora, acha que é fácil, né? Tipo aqui o podcast, né? Vamos dar um exemplo. Quem olha, às vezes, pô, que legal, né? Que fala pra mim, assim, poxa, mas não sabe o trampo que é aqui que vocês viram, né? Pra gente começar, pra trabalhar, pra fazer tudo sozinho. Então, é um trampo que às vezes de quem vê de fora não enxerga. Eu vi um videozinho outro dia no Instagram que é a mais pura verdade. O cara tava no ponto de ônibus, esperando o ônibus, aí passa alguém de carro, aí ele olha aquilo e ele pensa, como eu gostaria de estar naquele carro. Ao contrapartida, uma outra pessoa que está andando de cadeira de roda ou de bicicleta, queria estar podendo pegar o ônibus. Sim. Enfim, então... O cara que está andando quer a bicicleta, e o cara que está na cadeira de roda. Então, o que isso quer dizer, na verdade? Isso quer dizer que bom que você tem perspectivas, né? Que você busca coisas para sua vida, independente do momento em que você esteja. Que bom que você almeja novas coisas. E também, ao mesmo tempo, quer dizer que sempre vai ter alguém que vai ter um pouco mais que você e sempre vai ter alguém que vai ter um pouco menos. E então, você não tem que estar se comparando ao outro, né? A sua luta, a sua briga, a sua disputa, ela não tem que ser com o outro, ela tem que ser com ontem. Então, se ontem eu não conseguia, então hoje eu vou arranjar meios de conseguir. Então, a nossa luta, a nossa disputa, ela não tem que ser com o outro. Você pode se inspirar no outro. Você pode buscar possibilidades através da jornada, da caminhada do outro. Entender, porque daí você encurta caminho, né? Vendo quais são os trajetos que os outros já andaram. Mas não se comparar, não disputar com o outro. Disputa com o teu ontem. Porque quando você olhar para trás e você vê um ano atrás como você estava, você vai se orgulhar, como a Paula mesma falou dela, né? A Paula de um ano atrás se orgulharia, né, dessa Paula que eu construí hoje. Sim, com certeza. Então, parabéns por isso. Você continue também. E não pare. Sim. Que o mundo precisa de pessoas assim. E é interessante vocês falarem isso, porque para finalizar eu tinha uma pergunta mais ou menos parecida com essa que a Denise acabou de falar. E vamos lá para a pergunta. Vamos lá. Tá bom? Denise. Primeiro para Denise, já estamos finalizando, tá? Bora. Que nem na igreja. O pastor fala assim, vou terminar. Aí a galera... Vai lá, Denise. Se a Denise, de alguns anos atrás, ela pudesse dar um conselho... Não, vamos fazer assim. Se a Denise de hoje pudesse dar um conselho para a Denise de alguns anos atrás, aquela Denise sem perspectiva, sem esperança, que não se enxergava de maneira nenhuma, qual conselho a Denise daria? Eu acho não, sem sombra de dúvida acredite nos processos.
Acredite nos processos, não desiste, continua. Vai que vai doer, mas tudo vai doer. Continuar do jeito que você tá vai doer, mudar vai doer, porque é um caminho novo, é uma novidade, mas essa dor vai passar. E assim que essa dor passar, você vai gostar muito do que você vai ver do outro lado. Está muito do processo. Boa. Paula, Sim. vamos fazer o contrário agora, tá? O contrário. Se a Paula do passado pudesse dar um conselho para Paula de hoje, qual conselho a Paula daria? A Paula do passado. Caraca. Era muito problema, meu Deus do céu. Paula, vai lavar a louça, mãe, mais tarde eu... Ah, gente, vocês não sabem, minha vida acabou aqui, minha mãe quer que Eu lave a louça. quer que eu lave a louça. Ai, gente. Chama a Duda que ela sabe falar sobre lavar a louça, né, Duda? A mãe da Duda sempre manda ela lavar a louça, né, Duda? Entra uma conversa aqui, Duda, então. Vai lá. Nossa, achei muito difícil, porque a Paula do passado dá um conselho pra mim hoje. Deixa eu pensar, assim. Desafiador pensar como você pensava É. antes, né? Eu faço essas perguntas todas as vezes e eu acho que nem eu saberia responder. Acho Todo que- final de podcast eu faço essas perguntas agora. Acho que, assim, seja corajosa e acredite em você. Porque na época de lá atrás eu era, acho que mais destemida, assim. Entendeu? Então persista, continue sendo quem você é. Ah, na época lá atrás você era muito mais destemida do Acho que hoje. sim. Bom, em alguns aspectos sim, em outros não. Mas você sabe que isso é uma coisa que as pessoas acabam relatando na grande maioria das vezes? Tipo, antes eu andava em montanha-russa, antes eu pulava de bungee jump, não. Mas eu acho que a idade, ela faz isso com a gente mesmo, é o senso de responsabilidade. Sim, acho que é isso aí. Vai te trazendo uma Sim. certa cautela que quando a gente é Sim. adolescente a gente ainda não tem. Você falando isso, no meu passado também eu tinha coragens absurdas de enfrentamento, que queria discutir, sei lá. E hoje você é mais cauteloso, hoje né? eu- Você para- pois sim. eu acho que o tempo, né, vai fazendo isso com a gente. Vai sim. Eu sou formada em Direito, eu larguei tudo na época e fui morar no Rio de Janeiro fazer teatro. Olha, uma veia artística. Aí, Então- ó, você foi fazer teatro, a Foi. gente tem um filme aí, tá É? fazendo filme, olha aí. Foi falar pra quê, né, Denise? Pronto. O diretor. Aí, Nós ó. vamos gravar logo mais, hein, um outro aí com a Denise, então já É? vai se preparando aí Ai, pra fazer muito bom. Fazer uma pra fazer uma participação. Uma aí. participação Vou te mandar especial. o link depois, o filme que a gente tem. Sim. Denise, Fala. o que é mente inabalável pra você? Eita, mente inabalável. É complexa essa pergunta, né? Porque eu acho que não existe uma mente inabalável, sinceramente. Eu acho que todos nós. Por isso que a pergunta é pra você. Então. É a sua opinião. Então, eu acredito que não exista uma mente inabalável. Existe uma mente, e aí eu vou até pegar o gancho do nosso pod de hoje, uma mente resiliente. Porque você vai ter momentos de queda. Sim. É inevitável. Você vai duvidar de você vai duvidar das suas capacidades, você vai duvidar das situações em que você se encontra. Então, quando você entra na dúvida, você meio que abalou já, né? Então, só que aí o quanto você volta para sua fortaleza e em que tempo você volta. Sim, então, eu acho que exatamente. uma mente inabalável é uma mente construída todo dia. Sim. Todo dia. Legal. Paula, mesma pergunta para você. O que é uma mente inabalável para você? Acho que uma mente inabalável acaba sendo aquela que já passou por muitas dificuldades e vai aprendendo. E até o que a Denise também disse, realmente, quão mais rápido vai ficando você voltar a levantar. Porque cair a gente vai cair, né? Não tem jeito. E acho que seria por esse caminho
e saber que Mas isso é legal que você falou, que tipo, a partir do momento que a gente tem as nossas experiências, né? Que você caiu lá atrás, aí você conseguiu superar aquilo que você estava passando. Quando você passar de novo, você você já já vai sabe que, saber né, como. já existe ali uma experiência no teu Sim. cérebro, apesar de a gente se desesperar. Sim. Mesmo assim, Ficar né? triste, mas Mas existe a experiência. a desilusão amorosa. Eu lembrei muito agora, já passei por algumas. Aí sempre tá sendo mais fácil superar. Aí, Olha aí. tá ficando inabalável. É. Não fique dura. Sim, E também, quando se fala aí sobre relacionamento, desilusão amorosa, tudo isso, você também aprende a ficar mais observador e perceber os sinais. exatamente. E aí não deixa muitas vezes ali se envolver só pela carência. Sim, Né? Então você começa a se observar muito mais sobre isso. sim. Você tem alguma coisa a concluir sobre isso ainda? Sobre relacionamento? Não, sobre o que você Sobre. estava falando, sobre mente Da mente inabalável. assim. Acho que seria basicamente isso, assim, a forma como a gente levanta mais rápido de algum problema e também, assim, sa- aceitar o problema, saber que vai passar por aquilo e tem que passar por aquilo e encontrar alguma solução e algum porquê de estar passando aquilo. Legal. Ô, Denise, olhando para essa câmera aqui, qual o conselho que você daria para quem está nos assistindo agora, que talvez esteja passando aí por algum tipo de dificuldade, né? Então, em cima desse nosso tema, né? Sobre como lidar com os problemas, como lidar com as crises, sobre resiliência, qual o conselho que você daria para essa pessoa? Acho que vai ao encontro do que a Paula disse, sabe? Eu acho que quanto antes você entender que esse problema está na tua vida e ele pode ter vindo na tua vida, eu acredito nisso, que os problemas eles vêm para nos desafiar e depois que nos desafia, você passa por aquele problema e ele vem de novo, ele tá vindo ali para te testar, para ver se você aprendeu com ele, para ver se ele realmente te ensinou e ele cumpriu o papel que ele tinha para cumprir na tua vida. E se você passar por isso e acontecer de novo, ele veio para te diplomar, para dizer para você assim, parabéns, continue, você deu certo, vai em frente. Então, aprenda, entenda que os problemas eles vão existir, você querendo ou não querendo, você não tem controle sobre o mundo. Então você tem controle sobre você e como você lida com as situações. Pô, que legal isso, gostei. Próxima também. fase, né? Sim. Paula, mesma questão, Sim. olhando para aquela câmera ali, qual o conselho que você daria para quem está te assistindo? Eu acho que, primeiramente, acreditar no seu próprio potencial, acreditar nas suas qualidades e saber que você é forte e você pegar você como exemplo, tentar ser melhor do que você foi ontem, você ser o seu próprio paradigma, para você se superar e saber que são dias e dias. Tem dias que que o seu 100% não vai ser o mesmo 100% de ontem e tá tudo bem. E o importante é a gente prosseguir. Se for preciso ser passinho de formiga, vamos no passinho de formiga. Algum dia você vai conseguir dar um salto maior. A gente começa engatinhando, depois a gente anda e depois a gente corre. Então, acho que é isso. Legal, vou finalizar aí do lado de vocês, vou até mudar a câmera de vocês aqui, para a gente poder finalizar o nosso podcast. Não tem... Bom. Não, é só porque o meu celular descarregou. Bora, diretor. Para finalizar o nosso podcast, valeu aí para você que estava aqui, que nos acompanhou. Quero te pedir aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe. Vou deixar aqui o @ da Paula e da Denise na descrição. E é isso aí, tá? Se gostou, comenta aí também, faça alguma pergunta para elas aí, que no próximo episódio, quando elas estiverem aí, vão estar respondendo para vocês. Valeu? Ó, e se você não gostou, como ele falou lá no início, você pode falar. Só que, uma dica, toda vez que você vai dar uma crítica, diga, então sugira algo para melhorar.
Legal, gostei. Legal, Toca aí. sim. Valeu. Tem algum recado final, Paulo, que você queira dar? Não, só agradecer mesmo a você por ter me convidado, agradecer a Denise, adorei o bate-papo e obrigada. Legal, é isso aí. Valeu. Muito bom. Você sabe que eu peguei isso outro dia e faz muito sentido, assim. Porque as pessoas na internet, elas estão muito acostumadas a criticar. Ah, é? Cara, se você quer criticar, tudo bem, critique. Eu acho que a gente precisa de críticas, Sim. porque a gente evolui a partir das críticas. Mas quando você for fazer uma crítica, traz uma sugestão junto, senão não faz sentido nenhum.